No caso aqui, a gente está avaliando o touch, então vamos lá. Voltando aqui, pessoal, primeira coisa a fazer em uma falha de touch ou em uma falha que leva algum determinado tipo de conector, por exemplo, eu tenho uma falha de carga. Eu vou começar por aonde? Pelo IFPMIC ou pelo conector de carga? Pelo conector de carga. Eu tenho uma falha na câmera. Eu analiso pelo PMIC, pelos LDOs de câmera. Eu vou analisar por onde? Eu vou analisar primeiro pelo FPC e em condução reversa. Esqueçam aí essas teorias que falam por aí afora, que você tem que começar logo analisando a alimentação, certo? Você vai perder tempo e você vai se enrolar todinho na análise. Então, a gente segue um protocolo simples que você consegue resolver baseado, né, nesse tipo de protocolo. Então, primeira coisa, se analisar quando se tem uma falha, aonde você tem um conector, é verificar pelo conector através de uma análise fria em condução reversa, em queda de tensão. Se eu falar condução reversa aqui, pode ser que eu apanhe, né, de alguns técnicos de eletrônica, porque o nome correto seria queda de tensão, né? Tem que ter cuidado agora para falar na internet, porque tem um monte de gente que entra só para ficar tentando corrigir o que a pessoa está falando. Mas no mundo nosso, da microsoldagem e manutenção de smartphone, todo mundo sabe que escala de condução reversa é a mesma coisa de queda de tensão. Beleza, galera? Vamos lá. Aqui a gente tem que ver o seguinte. Se eu analiso as condições reversas, vamos supor, eu tenho aqui essa linha de TSP, SPI, CLK. Vamos ver aqui no conector, aqui em condição reversa, certo? A Borneo, nossa querida Borneo, que nos ajuda todos os dias a reparar aparelhos. Vamos ver aqui essa linha. Então, eu tenho aqui a malha de TSP, SPI, CLK. Beleza? Aqui diz o seguinte, que devemos ter 447 milivolts em queda de tensão para que essa linha esteja correta. Então, a gente tem, em condução reversa, pessoal, que ter uma média aproximada, certo? Não é exatamente 447, porque a sua bancada, a temperatura, a própria placa, ela pode influenciar na medição. O seu multímetro também, certo? Então, tem que ter um valor aproximado. E aí poderia dar 400 milivolts, 390 milivolts, poderia dar aí em torno de 500, 550 milivolts e estaria correto. Como é que eu vou verificar se realmente está correto ou não, se tem alguma coisa esquisita? Perceba que as outras linhas de touch, as linhas que estão ligadas lá na CPU, elas têm praticamente o mesmo valor. Então, se eu vou analisar a linha de TSP, eu tenho um touch que não funciona, então eu tenho que estar observando tudo. Não adianta observar de uma forma sem que seja uma forma pericial. Então eu tenho que analisar aqui. Vamos supor, eu tenho que ter 447 milivolts e eu tenho que observar o seguinte. Se eu vou fazer uma medição nessas linhas aqui e eu encontro, vamos supor aqui, 600 milivolts, ao invés de 447, que todas as outras linhas estão dando o mesmo valor. Se todas as linhas aqui estão dando o mesmo valor, todas as linhas, estou vendo aqui, está tudo aqui, até aqui a TSP int, né, que é a interrupção, essas linhas aqui está dando todas o mesmo valor. Aqui no documento que a gente está, no arquivo que a gente está analisando a borda. Beleza? Se eu estou vendo que está dando o mesmo valor, eu vou fazer uma análise e encontro na minha placa todos esses valores aqui, só que uma linha que deveria ter o mesmo valor, ela tem uma pequena alteração, então aquela linha é suspeita. Certo? A linha é suspeita. Agora, se eu analiso aqui e todas as linhas estão dando 600, 550, então eu sei que é por conta do meu multímetro, do ambiente que eu estou analisando e de diversas outras coisas. Ok? Então, tem que ter essa percepção. Agora, vamos lá. Analisando, pessoal, condução reversa. Condução reversa pode me dizer se eu tenho um curto-circuito, se eu tenho uma fuga de corrente, se eu tenho uma linha aberta ou se eu tenho uma linha desconectada. Como é que eu sei disso? Vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, a linha de clock, certo? Do nosso barramento SPI.
E eu vou fazer uma medição. Ela disse que tem que ter 447. Eu vou fazer uma medição aqui e encontro, por exemplo, 1.200 milivolts. Essa linha, ela estaria com fuga, com curto, ou essa linha estaria aberta ou desconectada? Na lógica, quando o valor é para cima, a linha está aberta. Em algum local dessa malha, ela se rompeu ou ela pode ter desconectado, porém ainda tem um pequeno contato, quando dá um valor para cima. Por quê? Entendam só. Como é uma linha, pessoal, que ela não passa por nenhum componente, se ela desconectar da CPU, ela deve apresentar OL no meu multímetro. Open line, certo? Ou seja, linha aberta ou desconectada. Então, essa malha, ela vai estar desconectada na minha CPU. Eu já logo vou saber que ela está desconectada na CPU e que eu tenho que fazer um retrabalho na CPU. Entende que eu não precisei, muitas vezes, tirar a blindagem para medir tensão. Não precisei fazer o escambau para encontrar falha, apenas medindo condição reversa. Se eu venho aqui medir essa linha, encontro ela OL, eu já achei o problema de falha do meu touch. Veja como é a malha de análise a frio, ela é muito mais, digamos assim, ela não é 100% precisa, em alguns casos, como, por exemplo, a gente encontra todas as linhas dando valor e eu posso ter uma falha na CPU por ela não estar conseguindo, no bloco, né, do barramento, não está conseguindo ter comunicação por uma falha interna. Isso aí a gente poderia verificar de outra forma, analisando, por exemplo, o barramento através de um osciloscópio, para ver se esse barramento está entregando os dados, né, e o clock de forma correta. Beleza? Então, pelo menos de cara, a gente já conseguiria analisar se tem uns curtos, se a malha está aberta, se a malha está desconectada, se tem algum problema ali. Logo de cara, a gente analisaria, deu a L aqui, pode tirar a CPU e pode fazer rebalo, que o aparelho vai voltar o touch novamente. É o que acontece nos aparelhos da Xiaomi. Quando eu peguei aqui o Note 12 com falha no touch, a primeira coisa que eu fui analisar, né, eu vi muito de gente falando, não, é só fazer rebalo na CPU, é só fazer rebalo na CPU, é só fazer rebalo na CPU. Sim, mas qual é a linha que está desconectando? Qual é a linha que está desconectando? É importante a gente saber, porque, de repente, você vai tirar essa CPU e essa linha, ela pode se romper lá no pad da CPU, ficar apresentando lá o pad, porém, ela pode ter se rompido no meio e você não saber qual é a linha. Né? Então, é muito importante a gente também analisar. Então, fui lá, verifiquei em condição reversa, encontrei a linha OL que dá problema de touch no Note 12. Certo? Então, é importante a gente ter esse hábito de medir, de se manter atualizado, né? Para não perder informações aí, porque essas informações podem nos servir para um próximo reparo que tem o mesmo problema, né? Digamos assim, a mesma falha, porém por uma outra causa. Então, isso nos ajuda a resolver esse tipo de problema. Vamos lá. Então, a gente já sabe que as linhas, né, que a primeira parte da análise é verificar a condição reversa, porque a gente pode de cara aqui resolver já o problema. A gente já de cara pode encontrar uma falha. Por exemplo, venho aqui nessa linha de alimentação, vamos aqui, por exemplo, eu tenho aqui 1.8 volts AP, que também faz parte aí do bloco do touch, né? Todos os circuitos precisa dessa tensão de 1.8 volts AP. Então, se eu fosse medir aqui, é claro que sem essa alimentação o aparelho talvez nem ligaria, né? Mas vamos supor que para o lado do touch aqui tivesse encostando um pino ali, tivesse dando algum problema. Ou então vamos supor que ela tivesse interrompida. Né? Isso aí eu conseguiria verificar através de condição reversa. Ou qualquer outra linha de alimentação. Se tiver em curto-circuito, eu já detecto, já posso ali injetar uma tensão na linha e encontrar a falha de uma forma mais rápida, de uma forma mais, né, precisa.